Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Hoje um assunto extremamente importante, tanto para o Enem como em vários vestibulares do Brasil. E hoje o assunto tem a ver com leis de Newton, né? Então o aluno normalmente tem uma resistência um pouquinho maior. Hoje o tópico da aula é força centrípeta. E é claro que para você entender força centrípeta, você tem que saber bem as leis de Newton. Tranquilo? Então vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Para começar, a primeira coisa que eu falo para vocês em relação à força centrípeta é o seguinte: a força centrípeta, muitas pessoas acham que ela é mais uma força que atua no corpo, que atua ali no seu sistema. Por exemplo, chega aí uma prova, um exercício, e na letra A da questão eles falam assim: desenhe as forças que atuam no corpo. Aí você pode desenhar força peso, força normal, força elétrica, força magnética, força de atrito, enfim, temos várias forças aí possíveis nos exercícios de física. Porém, você precisa entender que a força centrípeta, ela não é mais uma força que vai atuar no corpo. Alguns alunos gostam de entender ela como a força centrípeta não é mais uma força fundamental, e sim apenas uma força resultante. Então, muita atenção no que eu vou falar para vocês aqui agora. Alguém tem que fazer o papel da força centrípeta. Você sempre vai poder falar assim: a força centrípeta é a força de atrito, a força centrípeta é a força de atração gravitacional, ou então até um somatório de forças. Por exemplo, a força centrípeta é peso mais normal ou peso menos normal, enfim. Gente, alguém tem que fazer o papel da força centrípeta. Ela não é mais uma força a ser desenhada no seu diagrama. Ela não é uma força fundamental, ok? Ela é apenas uma resultante de forças em uma trajetória curvilínea. Claro, ela chama força centrípeta, então ela sempre vai apontar para o centro da trajetória, beleza? Nesse vídeo de hoje, eu vou te ajudar a entender melhor alguns casos, os mais famosos, em que algumas forças farão o papel da força centrípeta. Vou te apresentar aqui uns casos muito importantes que sempre caem em prova de vestibular e algumas análises matemáticas por meio de fórmulas que você vai precisar fazer, beleza? Mas pela terceira ou quarta vez aqui, porque é muito importante, eu vou destacar: alguém tem que fazer o papel da força centrípeta. Ela não existe por si só, beleza? Então dá uma olhada nesse desenho aqui que eu fiz para vocês. Veja bem aqui, pessoal. Isso aqui é uma vista superior, tá? Vamos pensar aqui que um corpo está em trajetória circular, ok? E ele está se movendo nesse sentido aqui, ok? Então olha só, primeira coisa que eu quero destacar para vocês aqui, pessoal: velocidade é uma coisa, força é outra. Então, velocidade é diferente de força. Cuidado com isso, ok? Então, vamos supor que a gente está aqui em uma vista superior. Temos aqui um carro dando volta numa pista circular, ok? Bom, essa pista circular, ela possui um raio, né? Afinal, é uma pista circular. Raio R, ok? Então aqui, está o raio dessa trajetória R. Galera, muita atenção aqui, ok? Se essa pista é circular, a gente sempre vai poder representar a velocidade por uma tangente à minha trajetória. A trajetória é assim, ok? Então, olha para cá. Esse vetor que eu estou fazendo aqui, sempre tangente à trajetória. Já escutaram aquela expressão? Sair pela tangente? Pois é. Então, esse vetor aqui é o vetor velocidade. A velocidade sempre será tangente à trajetória no movimento circular, beleza? Bom, mas olha só. A velocidade é uma grandeza vetorial e você está percebendo aqui claramente que ela está mudando.
ela pode até não mudar em módulo. Por exemplo, se a gente trabalha um movimento circular uniforme, o módulo dessa velocidade é constante. Então, se ele tem aqui 10 metros por segundo, ele sempre terá os mesmos 10 metros por segundo em toda essa trajetória. Mas dê uma olhada aqui. Como velocidade é uma grandeza vetorial, se ela está mudando de direção e sentido, ela está mudando, certo? E nós sabemos muito bem que a grandeza física responsável por mudar velocidade se chama aceleração. Bom, se temos um caso aqui de movimento circular uniforme, por exemplo, e portanto o módulo da velocidade não muda e somente sua direção e sentido, nós teremos aqui a famosa aceleração centrípeta. Galera, novamente o nome centrípeta. Se eu estou falando de uma aceleração centrípeta, é claro que ela aponta para o centro. E essa aceleração centrípeta, ela é responsável por mudar apenas a direção e o sentido da velocidade. A aceleração centrípeta, ela não muda o módulo dessa velocidade, ok? Ela não vai mudar a intensidade dessa velocidade. Bom, existe uma fórmula de calcular a aceleração centrípeta, com certeza. A aceleração centrípeta pode ser calculado por velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Esse raio aqui, ok? Então, ó, aceleração centrípeta é simplesmente velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Essa velocidade aqui, tá bom? Então, galera, dê uma olhada para mim aqui, por favor. Olha esse desenho aqui. Vamos supor que nós temos aqui um carro. Esse carro aqui, tá? Que aqui a gente está vendo, ó, vista superior. Aqui a gente está olhando para uma pista frontal. Então, vamos desenhar aqui as forças que atuam nesse carro. O carro não ficou bonito, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Ó, força peso. Peso do carro vertical para baixo. Temos aqui uma força normal, né? Que o asfalto aqui faz no meu carro. Ok, normal sempre saindo da superfície. Bom, galera, se nós temos aqui um carro fazendo uma curva, nós sabemos que teremos ali uma força de atrito. Força de atrito, conhecido por FAT, nesse caso vai estar apontada para o centro da trajetória, fazendo aqui uma curva, beleza? Tentei fazer um desenho aqui para ajudar vocês na compreensão, ok? Bom, dê uma olhada aqui, por favor. Aqui, ó, só circulando é a fórmula da aceleração centrípeta. Mas vamos lá, pessoal. Pensa comigo. Se esse carro está aqui no asfalto e, de fato, do ponto de vista do eixo Y, ele não desce nem sobe, né? Nós podemos dizer que a força peso e a força normal se anulam. Uma será igual à outra e elas irão se anular. Ok, se esse corpo está fazendo uma trajetória circular, nós sabemos que existirá uma força resultante chamada de força centrípeta. Ótimo! Pessoal, se a força peso se anulou com a força normal, a única força aqui que sobrou, que poderá fazer o papel da força resultante centrípeta, é a força de atrito. Ela é a única ali que aponta para o centro. E, de fato, é sim ela que fará o papel da força centrípeta. Lembra que eu falei com vocês no começo do vídeo? Alguém tem que fazer o papel da força centrípeta. Nesse caso de um carro fazendo uma curva, a força que fará o papel da força centrípeta será a força de atrito. Beleza? Então, pessoal, olha só. Segundo a lei de Newton, resultante é massa vezes aceleração. Bom, mas se essa resultante é uma resultante centrípeta, volta aqui na fórmula de aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é v ao quadrado dividido pelo raio. Então, pessoal, vocês chegaram à seguinte conclusão. Força centrípeta é isso aqui, ó. V ao quadrado
mv ao quadrado dividido pelo raio. Essa é a fórmula de força centrípeta, beleza? Então anotem aí, força centrípeta é mv ao quadrado dividido pelo raio. Agora vamos dar uma olhada aqui. Força de atrito, o FAT, vocês sabem que é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. É assim que a gente calcula o FAT, beleza? Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Como eu sei que nesse caso, de um carro fazendo uma curva, a força que faz o papel da força centrípeta é a força de atrito, vamos igualar as duas. Vamos igualar a força centrípeta, mv ao quadrado sobre r, a força de atrito, coeficiente de atrito vezes a normal. Pessoal, então dê uma olhada aqui. Vamos igualar a força de atrito à força centrípeta. Então olha só, força de atrito, coeficiente vezes normal, é igual a mv ao quadrado sobre o raio da trajetória. Mas dê uma olhada aqui. Se essa superfície for horizontal, você concorda comigo que a normal será igual ao peso? Bom, então normal é mg, né? Igual ao peso. Então olha que interessante que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar coeficiente vezes normal, coeficiente vezes mg. Então vejam, eu corto a massa e eu fico com a seguinte expressão. Coeficiente vezes a aceleração da gravidade é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ou seja, somente com o raio da trajetória e o coeficiente de atrito, eu consigo, por exemplo, descobrir essa velocidade. Entenderam a ideia? Esse é o primeiro caso e muito comum em prova, galera. Quando o carro faz uma curva, a força centrípeta será a força de atrito. Tranquilo? Galera, o segundo caso aqui muito importante é o seguinte. Pensa que agora a gente vai considerar a trajetória de um satélite em torno do planeta Terra como circular, ok? Então lembre-se, o satélite está girando em torno da Terra, do planeta Terra, em trajetória circular, ok? Então vamos lá, dá uma olhada aqui no desenho. Eu tenho aqui a Terra, que tem sua massa, e o satélite também tem sua massa. Bom, nós sabemos, lá do estudo da gravitação universal, que a força que faz com que esse satélite fique em órbita é a força de atração gravitacional, que é calculada por uma constante gravitacional vezes a massa de um corpo vezes a massa do outro corpo dividido pela distância entre eles elevado ao quadrado. Distância entre eles que será aqui o raio dessa trajetória circular, beleza? Bom, então, mais uma vez, volto a dizer, alguém tem que fazer o papel da força centrípeta. Nesse caso, pessoal, a força que fará o papel aqui, de força centrípeta no satélite é a força de atração gravitacional. Então nós vamos igualar a força centrípeta à minha força de atração gravitacional. Então bora lá. Força centrípeta, mv ao quadrado dividido pelo raio. Força de atração gravitacional, constante gravitacional, massa de um corpo, massa do outro corpo, dividido pela distância, que é o raio, elevado ao quadrado. Uma observação, pessoal. Essa massa aqui, na força centrípeta, é a massa do corpo que está girando, ok? Então é a massa do satélite, Vou colocar mzinho para do satélite e mzão como a massa do planeta Terra. Perceba uma coisa. A massa do corpo que está em trajetória não irá influenciar na velocidade. Olha que interessante. Vou fazer mais uma simplificação aqui. Velocidade ao quadrado é gm sobre r. Então, velocidade é raiz de gm sobre r. Galera, olha que genial! A velocidade que um satélite gira em torno do planeta Terra não depende da massa dele, só depende da massa do planeta Terra e, claro, da sua órbita, né? Do raio dela, com certeza. Uma observação,
quanto mais distante ele estiver, ou seja, quanto maior o raio, menor será essa velocidade, beleza? Isso é muito comum. Algumas questões colocam dois satélites de massas diferentes, por exemplo, se eu tivesse um outro satélite aqui de massa 3 vezes a massa desse satélite, porém com a mesma órbita, reparem, eles teriam a mesma velocidade, porque a massa do corpo que está em órbita não vai influenciar. Tranquilo? Então esse é um outro caso muito importante. Pessoal, então dê uma olhada. Eu já ensinei para vocês aqui dois casos, sempre batendo naquela tecla, que a força centrípeta é uma força resultante. Ela não é mais uma força que atua no meu corpo. Então, alguém tem que fazer o papel da força centrípeta. Mostrei para vocês aqui um caso que o carro faz a curva, que a força de atrito faz o papel da força centrípeta. Mostrei também aqui o caso em que um satélite está em órbita ao planeta Terra e a força de atração gravitacional fará o papel da força centrípeta. Agora eu vou mostrar para vocês um caso que a força centrípeta será um somatório de duas forças. Ela não será somente uma. Não tem problema nenhum. É muito interessante e muito cobrado em prova. Dá uma olhada aqui. O famoso caso aqui do Globo da Morte, tá? Nós vamos colocar aqui um carrinho. Pensa que esse carrinho está dando voltas aqui, beleza? Então, ó, aqui é o chão, vamos falar assim, tá? Aqui ele tá normal, lá em cima ele tá, ó, de cabeça para baixo, beleza? Galera, olha só. Aqui é o centro da trajetória e nós temos uma trajetória de raio R. Tudo bem? Então, olha só. Em todos os pontos, aqui, vai estar atuando no carrinho uma força resultante centrípeta. Lembrando, força centrípeta, mv² sobre o raio. Ok. A questão é, alguém tem que fazer o papel dessa força centrípeta, certo? Certo. Então, a minha pergunta é, nesse caso, aqui embaixo, quem será que vai fazer o papel da força centrípeta? Bom, para isso, primeiramente, eu preciso colocar aqui as forças que atuam nesse carrinho. Então vamos lá. Eu tenho aqui força-peso, força de atração gravitacional, né, entre o planeta Terra e o carrinho. E olha, eu tenho aqui uma superfície. Então a superfície faz uma força no carrinho vertical para cima, que é a famosa força normal. Galera, muita atenção no que eu vou falar agora. Você sabe que nesse ponto, a força resultante é centrípeta. Então ela aponta para o centro. Ah, beleza. Então calma aí. Se a minha força resultante aponta para o centro, claro que a força centrípeta, que é a resultante, ela tem que ser a força normal, que é uma força fundamental que está para cima, menos a força que está para baixo. Porque se a resultante, que é o excesso, está para cima, é claro que essa normal, por exemplo, vai ser maior que o peso. E eu vou poder escrever a minha força centrípeta dessa forma aqui, ó. Força centrípeta será esse cara para cima menos esse cara de baixo. Então a força centrípeta será normal menos o peso. Tranquilo? E aí você pode abrir as fórmulas, ó. Força centrípeta, mv² dividido pelo raio, que vai ser igual a normal menos o peso, que é massa vezes a aceleração da gravidade. Então perceba, você pode fazer aqui uma série de contas, que as questões inclusive gostam muito de cobrar. Nesse caso aqui embaixo, centrípeta é normal menos o peso. Tranquilo, pessoal? Beleza, vamos pensar lá em cima. Mais uma vez, vamos desenhar as forças que atuam no corpo aqui em cima. Bom, força-peso, claro, sempre vertical para baixo. E agora, dê uma olhada aqui. O carrinho está de cabeça para baixo. Se ele está de cabeça para baixo, a força normal, ó, também está para baixo. A força normal sempre sai da superfície, né? Então aqui, ó, vou desenhar um pouquinho do lado aqui, ó. Eu tenho uma força normal que também está para baixo. Então, nesse caso aqui, galera,
eu tenho que a força centrípeta será o somatório dessas duas forças. Será força-peso mais a força normal. Olha que interessante. Eu somei as duas e não tem problema nenhum. Por quê? Porque as duas estão apontando para o centro. E eu sei que a resultante aponta para o centro, afinal é a força centrípeta. E aqui eu vou poder escrever força centrípeta é peso mais normal. Olha que interessante. Um exemplo também muito cobrado em prova. Beleza, galera? Então, fiquem muito atentos nesses casos. Eu tenho sempre que colocar a força centrípeta como alguma outra força. Alguém tem que fazer o papel da força centrípeta. Aqui a força centrípeta é normal menos o peso. Aqui a força centrípeta é normal mais o peso. Beleza? Esses dois casos são extremamente cobrados em prova. Fechou? Pessoal, vamos finalizar a aula de hoje aqui então com um exercício bem interessante. Dá uma olhada aqui. Esse carro de massa 800 kg vai descer aqui e vai chegar nesse ponto aqui mais baixo, que é um ponto de uma trajetória circular. Então, nesse ponto aqui, foi considerado no exercício que será uma trajetória aqui, ó, nesse instante circular de raio R igual a 20 metros, será o raio da trajetória. Ele vai passar aqui nesse ponto com velocidade 72 km por hora, ok? A aceleração da gravidade local, 10 metros por segundo ao quadrado. E ele perguntou o seguinte, nesse ponto aqui, qual será a força que a estrada, ou seja, o piso ali, o asfalto, faz no carro? Bom, calma aí. O que é força que a superfície faz no corpo? É a força normal. Então, em outras palavras, ele está te perguntando, olha, qual o valor da força normal nesse ponto aqui, quando o carrinho está aqui, beleza? Pessoal, por favor, sistema internacional, massa está em quilogramas, raio está em metro, aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Então aqui, ó, pelo amor de Deus, velocidade 20 metros por segundo, ok? Basta você dividir 72 por 3,6, você vai achar 20 metros por segundo, tranquilo? Bom, então vamos dar uma olhada aqui como que a gente vai calcular a força normal. Vou pegar esse ponto aqui e vamos desenhar o carrinho aqui, ó. Nesse ponto, galera, vocês sabem que a trajetória aqui, ó, circular, indica que nós teremos uma força centrípeta apontada, logicamente, para o centro. Ou seja, nós teremos uma força centrípeta para cima. Ok, nesse ponto aqui, nós sabemos que existe o quê? A força-peso, vertical para baixo, né? Força-peso aqui, que a gente calcula por mg. E teremos uma força normal, vertical para cima. Galera, se a minha resultante, que é centrípeta, está para cima, é claro que essa normal será maior que o peso, não é isso? Ótimo! E nesse caso, nós vamos escrever força centrípeta como sendo a normal para cima menos esse peso para baixo. Tranquilo? Então agora é só aplicar as operações. Centrípeta, mv² sobre r, que é igual a normal, menos o peso, que é mg. Vamos fazer continhas aqui agora. Massa, 800 kg, então 800 vezes velocidade ao quadrado, hein? Velocidade 20 metros por segundo, dividido pelo raio, o raio é 20. Isso vai ser igual a normal, menos o peso. Bom, o peso é o quê? mg. O g é 10, a massa é 800. 800 vezes 10, 8.000. Tranquilo? Então, vamos resolver essa conta aqui. Então vamos lá. Para resolver essa continha aqui, ó, 20 ao quadrado, 400. 400 por 20, 20. Dá no mesmo de você cortar esse quadrado com esse 20 aqui. Então ficou 800 vezes 20. 800 vezes 20 é igual a normal menos 8.000. Bom,
800 vezes 20, 16 mil. Vamos passar o menos 8 mil para lá, fica mais 8 mil. Isso é igual à minha força normal. 16 mil mais 8 mil, 24 mil. Então a resposta, força normal é 24 mil newtons. Beleza, galera? Então, ó, exercício aí tranquilo, muito famoso e muito cobrado, em que sempre alguém tem que fazer o papel da força centrípeta. Nesse caso, força centrípeta foi normal menos o peso. Tranquilo? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tudo que tem a ver com lei de Newton normalmente gera um pouco de desconforto aí, né? Mas com certeza depois dessa aula de hoje, a força centrípeta ficou muito mais clara aí para você fazer o exercício. Tem que lembrar que ela é uma resultante, tranquilo? Alguém fará o papel da força centrípeta. Lá no meu curso eu falo muitos outros casos muito importantes, abordagens de diferentes exercícios relacionados à força centrípeta. Então, muita atenção, espero que vocês tenham gostado e bons estudos para vocês. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar o vídeo, deixar nos comentários também. Esse assunto é um assunto muito delicado, né? Coloque aqui nos comentários se você quer que eu faça uma questão, tire uma dúvida melhor sobre alguns casos de força centrípeta, né? Por exemplo, quando você está girando uma corda e a força centrípeta será a tensão, ou então aqueles exercícios de qual a velocidade mínima que o carro tem que ter lá embaixo para ele conseguir completar aquela trajetória, beleza? Deixa aqui nos comentários, vou responder vocês, vou postar no Instagram e a gente vai continuando aí para ajudar vocês nesse grande desafio que é passar no vestibular, beleza? Espero ter ajudado, grande abraço para todos!